Boa noite, Consuelo Nepomuceno. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Estamos nesse momento abrindo o Festival Virtual de Artes Cênicas de Patos de Minas. Em tempos de pandemia, em tempos inusitados, acontece o primeiro Festival Virtual de Artes Cênicas em Patos de Minas. Através da Lei Aldir Blanc, o Grupo Tupã torna possível o sonho de vários artistas em Patos de Minas. E nesse momento, para abrir esse festival, convidamos uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, que de tantas iniciativas culturais, de tanto trabalho, de tanto que ele lutou pela cultura em Patos de Minas, ele se tornou um exemplo de grande empreendedor cultural. João Marcos Pacheco, o primeiro presidente da FUCAP, Fundação Cultural do Alto Paranaíba. Na verdade, queremos, com essa entrevista, também fazer uma homenagem a esse grande homem, fazer uma homenagem à FUCAP em seus tempos áureos, em seus tempos de plenitude, de coerência, de contextualização cultural, que foi, na verdade, um marco ideológico que propiciou efeitos benéficos a tantos artistas e também a criação de uma plateia seleta, uma plateia culta, mais instruída. E eu tive a imensa satisfação, uma honra, conhecer, vivenciar, testemunhar o trabalho de João Marcos Pacheco. Somos amigos que a história do teatro uniu para sempre. João Marcos, Sueli Pacheco, sua esposa, e Betânia, sua filha. E nesse momento, nós teremos uma conversa com o João Marcos Pacheco. Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, João Marcos, sobre como surgiu a ideia de criar a Fundação Cultural do Alto Paranaíba. Quais os segmentos vocês beneficiaram? Como ficou a organização da FUCAP no início? Na verdade, Consuelo, nós já há muito tempo trabalhávamos com o teatro no Centro de Estudos Teatrais, no SET, e tínhamos um bom relacionamento com todos os outros setores culturais da cidade, com pessoal de música, pessoal de dança, pessoal de artes plásticas. Então, naquela época, Carlos Alberto e eu pensamos em instituir uma fundação cultural que pudesse abrigar todas as manifestações artísticas de Patos de Minas. Então, essa foi a ideia e assim nós conseguimos instituir a fundação. A primeira diretoria da FUCAP tinha o Nelson Messias de Moraes como diretor executivo, o Carlos Alberto Donâncio como diretor artístico e eu como presidente da fundação. Essa composição durou por 8 anos, foram 2 mandatos de 4 anos. Outras pessoas vieram posteriormente, agregando ao trabalho da diretoria da FUCAP, como o Eugênio Ribeiro, que foi uma pessoa extremamente importante. Você quer saber em quais os setores que a FUCAP atuava? Nós atuávamos no setor de teatro, no setor de dança, com balé clássico e jazz naquela época, no setor de música, esse era o mais amplo, porque nós tínhamos cursos de violão clássico, de violão popular, de guitarra, de contrabaixo, de bateria,
de saxofone, e além destes nós tínhamos ainda os cursos de artes plásticas. E era realmente muito abrangente o trabalho do Centro de Artes que nós criamos para manter esses cursos. A manutenção da FUCAP e do Centro de Artes, ela vinha de algumas doações esporádicas, uma verba pequena, mas uma verba da Prefeitura Municipal, e das mensalidades que os alunos pagavam. E além disso, nós conseguimos ganhar da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, 50 bolsas de estudo. Essas bolsas foram encaminhadas para pessoas que tinham aptidão artística em qualquer um desses setores que eu falei e que eram, de uma certa forma, impossibilitados de pagar para fazer o curso. Então nós dávamos a bolsa da prefeitura para esses alunos. João Marcos, a memória me traz ações sociais e inúmeras produções de dança, de teatro, de música, de artes plásticas, que surgiram por causa dessa sua capacidade de incrível empreendedor. Qual foi, assim, o seu maior orgulho quando se lembra da FUCAP? Foi sua capacidade de unir tantos artistas ou foi sua capacidade de gerir produções, gerir ecos ou consolidar projetos? Quando alguém pergunta sobre orgulho, eu nunca tive orgulho das coisas que fiz. Eu sempre me preocupei em fazer o que fosse melhor para a cultura, para a arte na nossa cidade. E eram muitos os artistas com os quais nós trabalhávamos e lidávamos com diversas pessoas, e quando íamos produzir os nossos espetáculos, o envolvimento era muito grande. Toda a sociedade era envolvida no trabalho da FUCAP. As produções da FUCAP foram inúmeras, mas eu queria destacar apenas 3. Uma delas, o espetáculo Vinícius, o Poeta do Amor. Neste espetáculo nós conseguimos trabalhar junto com diversos músicos profissionais aqui de Patos, com as escolas de dança que existiam na cidade, e diversos atores também participaram deste espetáculo. Foi um espetáculo muito grandioso, surpreendeu realmente a sociedade patense. Ainda me lembro de pessoas que vinham perguntar depois do espetáculo de onde que era o conjunto musical que tocou as músicas do Vinícius durante o espetáculo. Eram nossos artistas, eram todos aqui de Patos mesmo, alguns totalmente desconhecidos. A direção musical foi do Wagner Nascimento, Vaguinho, um músico extraordinário que, pelo que fiquei sabendo, ainda hoje atua em Maceió, no setor de música, trabalhando, parece, com uma orquestra sinfônica. E os demais músicos, atores, as bailarinas das academias de dança da cidade fizeram com que esse espetáculo fosse muito surpreendente. E nós tivemos a oportunidade, ajudados pelo já falecido Oswaldo Amorim, jornalista, amigo de Patos, ser levados a Belo Horizonte e nos apresentarmos no Teatro Santa Maria, onde também um público de patenses e de belo-horizontinos puderam conhecer esse trabalho. Gostaria de destacar também o espetáculo Retratos do Brasil, onde nós também tivemos a participação de
todos os professores do Centro de Artes, alguns alunos do Centro de Artes na parte de música, porque a música era executada ao vivo, e as alunas dos cursos de dança, de balé e de jazz participaram do espetáculo, e os atores, que eram aqueles que participavam do grupo de teatro. E, finalmente, o espetáculo Trenzinho Sonhador, um musical infantil escrito pela minha esposa, Sueli Pacheco, e encenado pelos alunos do Centro de Artes, alguns convidados especiais, e fizemos um trabalho extraordinário. No Trenzinho Sonhador, a Betânia, minha filha, já começou a me ajudar como assistente de direção. Este trabalho nós apresentamos em Patos e em algumas cidades vizinhas, mas não conseguimos ir a Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo nos abriu uma porta no Teatro Nacional de Brasília, e nós apresentamos esse espetáculo em 2 sessões no Teatro Nacional em Brasília. Eu testemunhei essa sua capacidade de organização, agenciador arrojado, né? Seu dinamismo e a sua força de trabalho. Como foi que você superou as burocracias? Você estudou empreendedorismo ou a sua sabedoria e o seu rigor técnico, eles surgiram assim, dessa necessidade de fazer algo bom para Patos? Consuelo, você pergunta sobre como superamos as burocracias. Foi mesmo por amor à arte, por dedicação de cada um dos elementos que compunham a direção da Fundação Cultural, pelo esforço dos nossos músicos, bailarinos, atores. Foi realmente um trabalho de dedicação, de coração, um trabalho feito com muito amor. Então, por mais burocracias que nós encontrássemos, nós conseguíamos ultrapassá-las dessa forma. Eu nunca estudei empreendedorismo e o que fiz foi realmente pelo conhecimento que eu fui adquirindo através do tempo, e para quem teve um professor como o seu pai, Vicente Nepomuceno, só se fosse muito mau aluno para não aprender a fazer o trabalho cultural. Ele realmente foi o nosso mestre, ele realmente foi quem inspirou toda essa vontade de realizar algo bom para a cidade de Patos de Minas. João Marcos, além de você ter deixado um patrimônio fabuloso em Patos de Minas, e apesar de que muita coisa, né, maquinário de iluminação e som, ter se perdido no incêndio no Cine Riviera, você trabalhou arduamente e também fez teatro. Você era ator. Lembro-me do espetáculo A Cidade do Absurdo, do Romero Nepomuceno. Você era o personagem inovador. Saudades demais. Lembro-me de você também na Grande Estiagem, que mostra o caráter forte de homens e mulheres que sofreram a seca do Nordeste. Como ator, hoje, você tem uma visão mais crítica de tudo que nós fizemos naquela época. O patrimônio mais importante que eu creio nós deixamos para a cidade e para a FUCAP foi a sede do Centro de Artes, uma residência na Rua Doutor Marculino, que foi comprada a peso de ouro, porque era muito caro o imóvel, e nós tivemos a ajuda de várias pessoas para que pudéssemos chegar até o governador do estado de Minas e conseguir
que o governo de Minas fizesse a aquisição daquele imóvel. Então, este é o patrimônio mais significativo que nós pudemos deixar para a Fundação. Realmente, no incêndio do Cine Riviera, vários equipamentos de som, equipamentos de iluminação foram totalmente destruídos, mas uma pequena parte ainda sobrou. Quanto ao trabalho de ator, eu fui preparado pelo seu Vicente Nepomuceno para estrear no teatro como ator na Cidade do Absurdo, um texto do Romero Nepomuceno, seu irmão, e era um texto realmente inovador. E eu fiz o trabalho como o inovador, o ator o personagem, melhor dizendo, que apresentava as ideias e os planos surpreendentes daquela cidade imaginária, a Cidade do Absurdo. Posteriormente, nós fizemos um trabalho que deu apenas para uma apresentação, porque um dos atores fraturou o fêmur e no dia seguinte à estreia ele caiu, acho que de um cavalo, na fazenda, teve essa fratura e nós tivemos que interromper o trabalho. Mas foi um trabalho muito interessante, um trabalho escrito por Pedro Bloch, chamado O Genro que Era Nora. Neste trabalho nós pudemos desenvolver uma temática muito interessante para a época e foi realmente uma surpresa para o público que assistiu o espetáculo lá no Teatro Telhado. E o meu trabalho que marcou época para mim também foi A Grande Estiagem, de Isaac Gondim Filho. Eu fiz o trabalho do avô, o velho Apolinário, e realmente foi um trabalho muito bom, cercado por atores maravilhosos, pessoas com as quais nós convivíamos diariamente e trabalhamos sob a direção do senhor Vicente Nepomuceno também. Este espetáculo mostrou a vida difícil dos nordestinos enfrentando a aridez, a seca, a falta de água para a própria manutenção da vida. Quanto à visão hoje do que foi feito naquela época, eu poderia dizer que nós fizemos o que era possível fazer com os ingredientes, com os equipamentos, com o material que nós dispunhamos e conseguíamos adquirir com muita dificuldade. Mas sempre nós tivemos um esmero e um cuidado muito grande com o cenário. Normalmente os cenários eram feitos pelo seu Vicente Nepomuceno e logo em seguida o Silvio Andrade Júnior, o Silvinho, passou a trabalhar com o seu Vicente também, fazendo os cenários, e tínhamos muito cuidado com o figurino, não com o luxo do figurino, mas para que o figurino dos atores representasse realmente o contexto do espetáculo que nós estávamos realizando. Vô, quando você quiser ir, pode ir. Consuelo, antes de responder a última pergunta que você me encaminhou, eu vou pedir licença para abrir um parênteses para falar de algumas coisas que acho que são muito importantes no trabalho que foi desenvolvido por esse grupo de pessoas dedicadas para o bem da cultura e da arte em Patos de Minas. Eu queria falar da Carta do Paranaíba. Este documento foi assinado por
todos os grupos artísticos de todos os setores de Patos de Minas naquela época, e esse documento foi entregue diretamente nas mãos do governador do estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Tancredo Neves, para que nós chegássemos ao Palácio da Liberdade e poder estar ali com o governador do estado por alguns minutos. Nós tivemos a ajuda do deputado José Maria Vaz Borges, que, através do secretário de Cultura do estado de Minas, nós tivemos as portas do palácio abertas para nós, e naquela tarde Nelson Messias, Carlos Alberto e eu estivemos junto do governador, expusemos para ele as necessidades da nossa cidade no setor de arte, no setor de cultura, entregamos o documento e eu sei que ele produziu bons frutos. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que foi importante demais para a cidade de Patos no setor cultural, foi a construção do Teatro Telhado. Patos de Minas não tinha teatro. Tudo que fazíamos aqui era apresentado ou no Cine Riviera ou em algum galpão, alguma área que não era apropriada. E o Teatro Telhado, apesar de rústico, ele contava com 136 poltronas e uma área de palco que dava para fazer muita coisa. Esse Teatro Telhado estava num terreno que pertencia a meu pai, João Pacheco Filho, e através de um contrato de comodato, ele cedeu o espaço para que nós construíssemos ali o teatro. E esse Teatro Telhado serviu de ponto de apoio para as produções do Centro de Estudos Teatrais, o SET, que era onde nós militávamos antes. Eu me lembro de um dos espetáculos que nós fizemos ali, da autora Silvia Ortoff, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Era uma peça infantil muito animada, muito alegre, e nós conseguimos levar os estudantes dos grupos escolares municipais de Patos de Minas para assistirem esse espetáculo. Era uma mobilização muito grande. Nós contamos com a ajuda das diversas empresas de ônibus da cidade que iam até os grupos escolares, pegavam os alunos com as professoras, levavam para o Teatro Telhado e ali eles assistiam o espetáculo e vibravam. Foi uma experiência muito agradável. Nós tivemos também a oportunidade de montar um espetáculo infantil da Maria Helena Kinner, chamado Putz, a Menina que Buscava o Sol. Esse espetáculo nós o apresentamos no Cine Riviera, porque era bem mais, era maior o elenco e precisava de um espaço maior. E também no Cine Riviera nós levamos os alunos dos grupos escolares, eles levavam moedinhas para pagar o ingresso. Isso para que formasse nos alunos, nas crianças, a ideia de que a arte, o teatro, não era de graça, que a gente podia pagar alguma coisa, mas pagar o que a gente pudesse. E os alunos, então, naquela época, não lembro mais qual era o dinheiro, mas se fosse hoje, eles levavam moedas de 10 centavos, 50 centavos, R$1, e era o ingresso que eles estavam pagando para assistir o espetáculo. Foi também um trabalho muito bom, marcou muito a época do SET, e eu fico muito feliz, porque a menina que buscava o sol era a Betânia, minha filha, que me acompanhou em quase todos os trabalhos
que nós fizemos. Não por ser minha filha, mas porque ela era uma atriz extraordinária. A formação dela, me desculpem pela emoção, mas a formação dela era uma formação artística, na área da dança e do teatro. E esse espetáculo também marcou muito o nosso trabalho. A única peça de teatro apresentada aqui em Patos, liberada pela censura federal para a faixa etária de 18 anos, chamava-se Quarto de Empregada, de Roberto Freire. Era a história de duas empregadas domésticas. A Marlene Pinheiro era uma delas e a Paula, que mora na França atualmente, era outra. E o interessante é que o seu Vicente Nepomuceno fez uma maquiagem na Paula, transformando-a em uma negra, uma pessoa de cor negra. Era uma empregada branca e uma empregada preta, exatamente para mostrar que as pessoas que trabalham em casas, em residências, independente da cor, elas prestam serviço naquela casa e têm uma vida particular à parte. O Quarto de Empregada narrava exatamente a convivência dessas duas empregadas e das experiências que elas tiveram. Um outro fato que marcou muito a história cultural da nossa região foi quando nós criamos uma extensão do Centro de Artes na cidade de Presidente Olegário. Por 2 vezes semanais, a Betânia e a Sueli, minha esposa, iam para Presidente Olegário e ali elas ministravam aulas de dança. Claro que quem ministrava a aula era a Betânia, porque ela que tinha formação, e a Sueli coordenava aquela extensão que nós tivemos ali. Foram muitos espetáculos produzidos por aquele grupo de alunas ali de Presidente Olegário. E eu queria falar ainda, antes de sair de Patos de Minas, porque eu morei fora há alguns anos, nós tivemos um grupo chamado Bonecos da Alegria. Esse grupo, formado por Reginaldo, Liliane, Luciana, André, Betânia, eram caracterizados como bonecos e o texto que eles apresentavam para as crianças era de um versículo bíblico do livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30, que diz que a podridão dos ossos é o que a inveja faz. A inveja é a podridão dos ossos. E nós mostramos esse espetáculo aqui em Patos, em vários locais, levamos esse espetáculo a Goiânia, mostramos em vários lugares. Eu acredito que mais de 10.000 crianças assistiram esse trabalho. Depois, então, em 1996, eu me mudei para Goiânia. Por outras razões, lá eu me instalei e tivemos a oportunidade de trabalhar num colégio chamado Instituto Presbiteriano de Educação, IP, que tinha mais de 3.000 alunos. Naquela época a gente falava 1º grau e 2º grau, com 2 unidades, e a Sueli foi contratada como professora de artes naquele colégio. E nós produzimos 4 espetáculos envolvendo aproximadamente 300 atores, músicos, dançarinos, alunos, professores, profissionais contratados para fazer o trabalho junto conosco. E esses espetáculos, o primeiro deles foi O Caminho da Liberdade. Nós tivemos a alegria de ver no Teatro Goiânia,
maior teatro da capital do estado de Goiás, o cenário produzido pelo seu Vicente Nepomuceno. Ele pintou o cenário em telões aqui em Patos, nós transportamos para Goiânia e o primeiro cenário era de um artista patense na cidade de Goiânia. Depois nós fizemos o espetáculo Não Importa a Distância, aí o cenário já era do aluno do seu Vicente Nepomuceno, o Silvinho. Um cenário muito bonito, como vocês poderão ver nas fotos que estarão à disposição nesse trabalho que nós estamos fazendo. O terceiro espetáculo, chamado Viagem ao Interior, estava montado em cima do Trenzinho Sonhador, que foi apresentado pela FUCAP aqui em Patos, quando nós morávamos aqui, e lá nós adaptamos para mostrar esse espetáculo infantil Viagem no Interior. O último dos 4 foi o espetáculo A Resposta, onde nós tínhamos uma música nacional, uma música popular brasileira que abordava um determinado tema e uma música composta pelos professores de música do Colégio IP, dando resposta àquela melodia do cancioneiro popular brasileiro. E finalmente, para encerrar esse parêntese, lá em Goiânia, no ano de 2002, nós produzimos a peça teatral de Dias Gomes, A Invasão. Realmente um espetáculo de nível profissional, um trabalho maravilhoso. Teve a direção da Sueli, eu colaborei na direção e fizemos esses trabalhos lá. Foram experiências muito boas, onde sempre estavam envolvidos comigo a minha esposa, a minha filha Betânia e o meu filho André, que também havia participado de diversos espetáculos aqui em Patos de Minas. Vamos agora para a sua última pergunta, Consuelo. Você pediu para que eu falasse alguma coisa sobre o milagre de Anne Sullivan. O texto do autor americano William Gibson é um texto extraordinário. Uma menina cega, muda e surda, que, filha de um homem poderoso, o capitão Keller, era abastado financeiramente, mas tinha uma filha que era mais parecida com um animal do que com um ser humano. E uma professora foi contratada para trabalhar com essa menina e realmente transformou a vida de Anne Sullivan. Essa senhora, posteriormente, americana, nos Estados Unidos, ela trabalhou e fez palestras para diversas pessoas, e aquela menina que antes era muda, surda e cega, continuou cega, mas conseguia articular palavras e mudou a sua vida. Um espetáculo maravilhoso. A direção foi do seu Vicente Nepomuceno, a menina Anne Sullivan era a Sueli, a minha esposa, eu fiz o capitão Keller. Para não falar mais, um dos atores enche o meu coração de saudade, que é o Júlio César Nepomuceno. Ele era meu filho no espetáculo, no texto, e infelizmente hoje ele não está mais conosco. Mas eu sei que a família Nepomuceno, Consuelo, hoje você está aí representando essa família com o seu filho, que também faz um trabalho extraordinário, Marquinhos. Então, é uma família que marcou época em Patos e vai continuar marcando época. O trabalho que nós fizemos foi exatamente procurar contribuir da maneira mais simples, mas ao mesmo tempo da maneira mais dedicada para o desenvolvimento da arte
e da cultura em Patos de Minas. Parabéns, Consuelo, pelo Grupo Tupã que você tem. Parabéns aos atores deste grupo, que têm feito um trabalho teatral muito maravilhoso. Eu não tenho acompanhado tão de perto, mas tenho visto algumas coisas que são publicadas na internet. Esse grupo, hoje, é o representante do teatro em Patos de Minas. Nós parabenizamos o Grupo Tupã e os seus atores, os técnicos que trabalham nesse grupo. Se alguma coisa, essa minha palavra, essa história que eu contei, puder ajudar vocês, eu fico extremamente feliz. Agradeço muito os companheiros que estiveram junto comigo no SET, Centro de Estudos Teatrais, e posteriormente na FUCAP, na Fundação Cultural do Alto Paranaíba. Muitos deles estão aí mais ou menos com a minha idade, ou mais novos um pouco, não estão mais fazendo teatro, fazendo arte, mas um deles, o Carlos Alberto, continua como produtor cultural, desenvolvendo um trabalho extraordinário. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Desculpem o tempo que eu gastei. Boa noite a todos. Estamos nesse momento abrindo o Festival Virtual de Artes Cênicas de Patos de Minas. Em tempos de pandemia, em tempos inusitados, acontece o primeiro Festival Virtual de Artes Cênicas em Patos de Minas. Através da Lei Aldir Blanc, o Grupo Tupã torna possível o sonho de vários artistas em Patos de Minas. E nesse momento, para abrir esse festival, convidamos uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, que de tantas iniciativas culturais, de tanto trabalho, de tanto que ele lutou pela cultura em Patos de Minas, ele se tornou um exemplo de grande empreendedor cultural. João Marcos Pacheco, o primeiro presidente da FUCAP, Fundação Cultural do Alto Paranaíba. Na verdade, queremos, com essa entrevista, também fazer uma homenagem a esse grande homem, fazer uma homenagem à FUCAP em seus tempos áureos, em seus tempos de plenitude, de coerência, de contextualização cultural, que foi, na verdade, um marco ideológico que propiciou efeitos benéficos a tantos artistas e também a criação de uma plateia seleta, uma plateia culta, mais instruída. E eu tive a imensa satisfação, uma honra, conhecer, vivenciar, testemunhar o trabalho de João Marcos Pacheco. Somos amigos que a história do teatro uniu para sempre. João Marcos, Sueli Pacheco, sua esposa, e Betânia, sua filha. E nesse momento, nós teremos uma conversa com o João Marcos Pacheco. Gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, João Marcos, sobre como surgiu a ideia de criar a Fundação Cultural do Alto Paranaíba. Quais os segmentos vocês beneficiaram? Como ficou a organização da FUCAP no início?